Bem, então sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao UFC, a essa série Ultrapassando Fortemente a Crise. É um programa que foi criado especialmente para a gente cruzar esse período difícil, ímpar das nossas vidas, esse período de pandemia, cruzar esse período com mais segurança, com pensamento mais elevado, com frequência mais elevada. Nós vamos falar sobre isso hoje. E também já ir planejando, colocando no papel as nossas metas, o que a gente quer para o período pós-pandemia, né? Para não ficar depois a gente se lamentando, dizendo, tá bom, acabou a pandemia, estamos de volta aos trabalhos, ainda com alguns cuidados, mas de volta aos trabalhos. E o que eu planejei nesse período? O que eu fiz com a minha vida nesse período? Então, para que a gente não fique se lamentando de só ter ficado à toa, né? Ou deixando o tempo passar sem algo produtivo, verdadeiramente produtivo, a gente criou esse período, criou esse programa, digo, para que a gente possa ir se enriquecendo. Se você não assistiu alguma das lives dessa série que iniciou há mais de 2 meses atrás, dá um pulinho ali no canal do YouTube, no Andrei Klaus, e você vai encontrar todas elas lá. Tem vários assuntos, todos num encadeamento de ideias muito bacana, tá? Dá para chegar pelo link da bio aqui do Instagram, dá para chegar lá no canal do YouTube e acompanhar esses vídeos. Se inscreve, aproveita, se inscreve no canal para ir acompanhando as novidades, tá bom? A Preta seja bem-vinda, Cíntia seja bem-vinda, acompanhando as novidades. E é um ganho muito grande, que além das novidades do nosso canal aqui, você vai acompanhando as novidades do canal da Amy Joy, do Mergulho em Si, do programa que ela vem conduzindo todas as terças, às 19h09. E nós aqui com o UFC, segundas, quartas e sextas, às 19h07. Bem, para hoje, eu trouxe um bate-papo para a gente falar sobre gestão da mudança. Desde quando a gente decide mudar e percorrendo esse caminho, né? Então, quando a gente fala em gestão da mudança, é assim, o que é mudar, né? O que é mudança? O que é mudar? As pessoas dizem assim, mudar é mudar comportamentos. Mudar é eu mudar hábitos. Ok, são realmente ações, atitudes, né, em que a gente promove mudança. Mas perceba que quando a gente fala de mudar, antes do ato, antes da atitude, toda ação é precedida por um pensamento. Todo ato que a gente realiza é precedido por um pensamento. A gente levanta um braço, a gente pensou em levantar esse braço. Mas foi involuntário. O involuntário também. Por quê? Porque toda ação é precedida de um pensamento. E todo pensamento e sentimento, ele decorre de uma energia. Tudo no nosso mundo é energia. Tudo na nossa vida é vibração. Algumas coisas vibram num ritmo, numa velocidade mais elevada e são mais leves. São os pensamentos, por exemplo. Outras coisas vibram num ritmo mais lento, são mais densas, são mais pesadas. E aí nós temos as cadeiras, os móveis, os objetos, o nosso corpo. E aí nós temos também os pensamentos mais pesados. Tudo é uma escala vibracional. Então, quando a gente fala em mudança, a gente está falando em mudança da frequência vibracional. A gente está falando em mudança interna nossa. Por que a gente fala que é interno, né? A mudança vem de dentro. Sim. Por que a mudança vem de dentro? Porque você vai elevar, você vai modificar, vai elevar a sua frequência vibracional. Hoje, provavelmente, se a gente não está satisfeito com a nossa carreira, se a gente não está satisfeito com algum relacionamento, se a gente não está satisfeito
com a maneira como a gente tem se portado no mundo, nessa vida, isso tudo é decorrente do estado vibracional em que eu me encontro. O que eu estou vibrando? Aí passa a fazer essa pergunta para você. O que você está vibrando? No seguinte sentido, você está vibrando alegria ou você está vibrando tristeza? Você está vibrando gratidão ou você está vibrando mágoa? Entende? Esse estado vibracional é que está te conduzindo, que tem te conduzido para a vida que você está levando hoje. Se você tem constantemente reclamado das coisas, isso é um estado vibracional, queixa, reclamação. E aí você está construindo a sua vida em cima de queixas e reclamações, porque tudo que a gente emite para o universo, tudo que a gente emana para o universo volta para nós. Tudo, absolutamente tudo volta para nós. Nós somos uma caixinha de ressonância. Tanto que somos uma caixinha de ressonância que quantos de nós não comenta assim, poxa, pensei em você hoje, sonhei com você hoje, sonhei com determinada coisa hoje, com determinado assunto. São todas vibrações, são frequências que nós estamos emitindo e aí nós estamos captando. E principalmente essa captação, ela acontece principalmente quando a gente sai da vigília e vai para o sono. É quando o consciente diminui o seu estado e a gente fica mais ali pelo subconsciente. Aí a gente vai para o subconsciente e o subconsciente tem uma capacidade enorme, uma antena gigantesca para captar tudo isso. Então quando a gente fala de mudança, a gente está falando de alterar a vibração. A gente está falando de mudar essa vibração, essa frequência vibratória. E repara que para isso a gente tem que ter muita disciplina. Não é um estalar de dedos. A gente tem que ter muita disciplina para mudar esse estado vibracional, porque a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Não é à toa que nos livros da lei, na Bíblia, por exemplo, para quem segue a Bíblia, está lá, orai e vigiai. Vigiai. Por quê? Porque é muito comum, muito corriqueiro, a gente retornar para o nosso estado em que a gente já está habituado. Reclamar, reclamar, reclamar. Olhar para o negativo, olhar para o negativo. Pensar no negativo. É muito corriqueiro, é muito comum, a gente já está num piloto automático com relação a isso. Então requer da gente muita disciplina essa mudança. Essa mudança de estado vibracional, essa mudança da energia, essa mudança do nível energético requer de nós muita disciplina, muita vontade, sabe? De dar os comandos que a gente quer na nossa vida. E o primeiro ponto parece básico, né? Parece uma coisa muito simples, muito básica, mas a gente não faz. O primeiro ponto é reconhecer que essa vibração não está legal pra gente. Esse é o primeiro ponto. Você pode chamar da palavra que você quiser, mas o primeiro ponto é esse. É eu reconhecer que não está fazendo bem para mim. Aquela frequência que eu estou vibrando não está legal para mim. E aí, se não está fazendo bem para mim, eu tenho que mudar. Eu tenho que modificar essa frequência. Ela não está fazendo bem para mim. Sabe quando você, às vezes, está frequentando um determinado local só por etiqueta social? Ou você entra para um determinado grupo, seja lá qual for, pode ser um clube, pode ser uma agremiação, uma associação de qualquer coisa, enfim. E aí você começa a dizer assim, poxa, que saco, desculpa a expressão, mas é isso, né? Poxa, que saco, tem que ir para esse lugar hoje. O que você está fazendo nesse lugar? Não está te fazendo bem. Está na hora de sair. Está na hora de você ter o teu eu consciente em ação. Está na hora de mudar. Quando você fala assim, putz, que saco ter que ir para aquele lugar. Nossa, que horrível ter que levantar hoje e ir para aquele trabalho. Isso está te fazendo mal. A tua frequência não está boa. E você não vai emanar uma frequência boa e não vai captar uma frequência boa. Então, você tem que transformar essa frequência.
Você tem que mudar esse nível que você está vibrando. E aí você vai jogar consciência nisso. Se isso está me fazendo mal, eu quero mudar isso. De uma maneira consciente, de uma maneira muito acordado, muito no presente. O que acontece é que a gente, muitas vezes, a gente passa os dias e nem percebe que a gente passou os dias. O que você fez ontem, o que você fez anteontem? E muita gente responde assim, nada diferente, nada diferente. Você viveu. A vida em si, o viver a vida em si já é um diferencial gigantesco. O viver a vida que a gente merece viver é enorme, é uma vida em plenitude. Quando você passa um dia e pensa assim, nossa, esse dia passou, e se pergunta o que eu fiz, o que eu produzi, tá ruim. Tá na hora de mudar essa frequência, essa vibração. Tá na hora de mudar, tomar novas atitudes. Sabe? O dia é para amanhecer cheio de esperanças, cheio de gratidão, cheio de planos e realizações. Acontece que a gente fica ligado num automático. Ah, fiz isso, aquilo, fiz. É como se estivesse ticando ali, né? Batendo as gaivotinhas ali. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E o que você fez para você, para tua vida? E o que você fez para tua vida ter mais plenitude? Para tua vida ter mais sentido, mais significado? Sabe? Existem pessoas que passam por situações assim extremamente desagradáveis. Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele relata a vivência dele como prisioneiro de guerra no campo de vários campos de concentração. Ele e a esposa, vários campos de concentração. E ele narra os horrores daqueles campos de concentração, o principal deles Auschwitz, o mais famoso, e ele passou por lá também. E aí ele narra a ida para a chaminé. Gente, você é uma narrativa tão cheia de emoção, tão cheia de verdade, que você vive, você começa a ver as cenas de literalmente enxergando aquele inferno, ele caminhando para o que eles chamavam de chaminé. Na verdade eram duas filas, ele narra bem bonitinho, sabe? Duas filas. Ele estava numa fila e a esposa estava em outra, ou seja, ali alguém ia, outro não ia. Ela foi para a chaminé e ele foi para os trabalhos forçados, em outro campo, foi para outro campo de concentração. E aquele homem colocou que para a sobrevivência dele, ele ia buscar sentido para a vida. Para a sobrevivência dele, ele começou a se imaginar. Olha a frequência vibracional, ele estava no inferno. Ele começou a se imaginar dando palestras. Ele começou a se imaginar em cima de um palco, ele escreve isso lá no livro. Ele começou a se imaginar em cima de um palco, dando palestra para milhares de pessoas e contando essa sobrevivência dele. Olha a tela mental que esse homem criou. A tela mental que esse homem criou de ele sobreviver ao campo demais, de ele contribuir com as pessoas, ensinando as pessoas a subir a sua frequência vibracional, porque foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Quando ele criou essa tela mental, ele elevou a frequência vibracional dele de esperança, de amor, de contribuição. E aí coisas inusitadas começaram a acontecer com ele, porque aí a energia vem ao nosso favor. Deus está sempre conosco. Deus está sempre nos alimentando. E aí, quando você sobe essa energia, lógico, você abriu o teu leque frequencial, você se abriu para a plenitude, você se abriu para os milagres de Deus, vamos chamar assim. E esse homem começou a receber coisas na vida, nos campos de concentração, que levaram ele à sobrevivência. Ele sobreviveu, escreveu livro, deu palestras, se tornou palestrante, se tornou psicólogo. Então, a gente tem que entender muito bem uma diferença entre envenenamento mental e construção de uma vida saudável. Quando a gente está reclamando da vida, quando a gente está simplesmente acreditando, dando crédito ao que outras pessoas estão dizendo a nosso respeito, quando a gente está na inércia, parado, pensando, não, eu estou parado, mas claro que eu tenho que estar parado, eu estou parado porque já me disseram para trás que não adianta eu tentar fazer nada não. Quando você está nesse estado, você está promovendo um envenenamento mental em você mesmo.
A sua mente está ficando poluída, envenenada, negativa. Uma mente negativa não vai construir nada, não vai criar nada. Você não vai receber os insights, as intuições. Fica tudo nublado lá dentro. Provavelmente a tua amígdala vai até, a amígdala cerebral, provavelmente a tua amígdala vai até te sequestrar. Vai provocar aquele sequestro límbico que a gente chama. Que você começa a gritar, começa a chorar, começa a espernear. Não consegue dormir, tem insônia, precisa tomar remédio. Tudo isso é função, tudo isso é responsabilidade sua mesmo, é você mesmo que está criando isso. Tudo isso é o seu envenenamento mental, é você que está fazendo isso. E tem muita gente que não entende. E a gente tem que ficar repetindo, mas a gente repete quantas vezes forem necessárias, até que a pessoa entenda que é responsabilidade minha sim. Gente, quem vai alterar meu estado vibracional? Eu. Sim, é responsabilidade minha. Eu tenho sempre a escolha. Eu tenho sempre a escolha de deitar numa cama, apagar todas as luzes, ficar trancado no escuro de mal com a vida. Ou levantar, como diz o ditado, né? Sacudir a poeira, levantar e seguir em frente. É difícil? É. É sim. Não é botãozinho, sabe? Não tem um botãozinho, plip, apertou o botãozinho, é mágica. Não tem essa mágica de botãozinho. Tenha muita disciplina, tenha muita vontade, tenha muito querer. Pensa na plenitude da sua vida. Pensa nesse presente que você tem, que você ganha do universo, que você ganha de Deus, esse presente chamado vida, essa oportunidade de viver, essa oportunidade de construir, deixar um legado. Filhos, sobrinhos, netos, para a sociedade. Expande, né? Vai além. Legado para a sociedade. Você tem que ser lembrado. A tua passagem aqui não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Não é lembrado por causa de medalha, faixa, não. É lembrado, é aquela pergunta que dói, mas é aquela pergunta que realmente identifica a nossa identidade. A nossa identidade estratégica, que é assim, no dia do seu velório, você morreu, chegou o dia do seu velório. O que as pessoas estão dizendo em volta do seu caixão? É doído? É. É uma pergunta dolorida? É um exercício pesado? É. Mas pensa nisso, o que as pessoas vão estar pensando e dizendo a seu respeito? Não é muito melhor que elas estejam dizendo que pessoa maravilhosa, que legado maravilhoso que deixou? E os seus filhos vão estar ali do lado ouvindo tudo isso? E as pessoas que convivem com você vão estar ali do lado ouvindo tudo isso? Que pessoa maravilhosa que deixou esse legado lindo pra gente. Legado, gente, não é material, não é herança de dinheiro. Legado é herança espiritual, herança energética, lição de vida. Que lição de vida maravilhosa que essa pessoa deixou. Sabe? Que lição de vida maravilhosa, deixou uma lição de resiliência. Teve uma vida humilde, por exemplo, ou não, ou teve uma vida abundante, não importa. Se foi abundante ou se foi humilde, não importa. Mas teve uma vida recheada de ensinamentos, abundante ou humilde, toda vez que caiu, levantou. Porque, gente, não vamos pensar e achar que, quem tem dinheiro não tem problemas. Não se enganem, não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Os consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, estão todos cheios de pessoas de muito dinheiro. Porque não se trata de dinheiro. Não se trata do quanto eu posso ganhar por mês ou gastar por mês. Se trata do valor que eu dou à minha vida. E mais, se trata de se quem governa a minha vida sou eu ou não. Imagina que vida sofrida também, você ter muito, muito, muito dinheiro, mas não ser o dono da sua vida. Não ser o dono da vontade que você tem. É uma vida escravizada. A gente não pode ser escravo. A gente tem que ter liberdade, liberdade de escolha, liberdade de pensamento, escolher o melhor da nossa vida, para a nossa vida, escolher que legado vai deixar, sabe? Deixa eu ver até aqui, tem tanta gente entrando, não deu tempo, gente, desculpa, não deu tempo de cumprimentar todos, mas sejam todos, todas bem-vindas. Alexander, seja bem-vindo, meu irmão, é uma grande alegria recebê-lo, talvez pela primeira vez, não sei, mas grande alegria receber todos vocês, todas vocês, sabe? A gente está falando de você escolher entre o envenenamento mental
e a construção mental de uma vida mental positiva. O envenenamento mental é pensar no negativo, o envenenamento mental é se fazer de vítima, o envenenamento mental é você se prender ao ego. E o ego, esse é um grande vilão. Não o ego no sentido da minha identidade como pessoa, não o ego no sentido de eu ter as minhas realizações como pessoa. Claro que isso é importante, isso se chama personalidade, isso é extremamente importante. Agora, o ego no sentido da escravização, aquele ego que que faz a gente se comportar como as pessoas querem que a gente se comporte, não, esse ego é nocivo, é prejudicial. Tá? Esse é o ego que faz a gente sofrer. Esse é o ego que faz a gente sofrer. Deixa eu ver aqui, a Leila escreveu: muitas pessoas visam material. Esses dias Luciana Gimenez perguntou ao filho de Chico Anísio sobre a herança do humorista. E ele respondeu: olha o tamanho do legado que meu pai deixou. Exatamente. O legado, gente, o legado é uma coisa maravilhosa. O legado não é o dinheiro. Via de regra, assim, percentuais elevadíssimos. Pais que deixam heranças materiais são literalmente torradas por filhos praticamente desajustados ou desequilibrados. Eu vi muito isso. Muito tempo da minha vida, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu morei na Zona Sul. E a Zona Sul, a gente sabe que a Zona Sul do Rio de Janeiro são aquelas pessoas com uma vida mais abundante, com melhores salários. E quantas vezes eu vi, quantas pessoas mais velhas conversando, já com doenças quase que terminais, ou aliás, terminais, e dizendo assim: eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu fiz com a minha vida, porque eu construí um patrimônio gigantesco, apartamento na Atlântica, de frente para o mar, à beira-mar, e mais outros, e muito mais, e o meu filho torra tudo em drogas. E na verdade eu estou indo, e é verdade, gente, eu não estou inventando história, isso aqui eu vivi. Eu ajudei a buscar um filho de um determinado senhor numa clínica de reabilitação, torrando todo o dinheiro. Então, o envenenamento mental, o ego faz isso com a gente. E o legado, que é quando você constrói essa tela mental, o legado não é material, o legado não é dinheiro. O legado é a tua energia. Porque esse legado, quando a gente fala que o legado é para a humanidade, para a sociedade como um todo, é energia, porque o que a sociedade vai aproveitar, a humanidade vai aproveitar, é a sua energia. A energia, a gente lembra dos estudos que a gente já fez aí de química, de física. A energia não é destruída nunca, ela se transforma. A gente muda a nossa frequência vibracional, mas a energia não vai se destruir. A gente não se destrói nunca, a gente não é destruído. E eu não estou aqui falando de religião, eu não estou falando aqui de dogmas, de religiosos, não estou falando de nada disso, eu estou falando de física quântica, eu estou falando de física, eu estou falando de energia. A energia, ela não desaparece nunca. Se a gente se considerar fontes de energia e filhos de energia, a gente não desaparece nunca. E a gente está sempre se ligando, sempre se conectando com todo mundo, a todo momento. Então, quando a gente fala dessa parte do ego, né? Como é que eu promovo uma transformação? Então, falando de energia e falando de ego. Como é que eu promovo uma transformação? Eu preciso, como diz o nome do programa da Amy Joy, mergulhar em mim mesmo. Eu preciso de dar um mergulho. Mergulho, gente, não preciso fazer retiro. Eu preciso esperar vir o carnaval do ano que vem para eu fazer um retiro e pensar em mim. Eu preciso de um feriado longo para eu ir para um hotel, para eu ir para... Não precisa, gente, não precisa. O mergulho em você mesmo você dá a hora que você quiser. Quando você quiser, mas você tem que querer. Esse é que é o ponto. Você tem que querer dar um mergulho. Você tem que querer se conhecer. E esse se conhecer nada mais é, por exemplo, nesse caso que a gente está conversando, que um diálogo. Você vai conversar com o teu ego. Faz uma meditação. Faz uma meditação. Para quê? Para você reduzir a frequência vibracional, para você sair do barulho, fazer uma pausa, botar um pezinho no freio, sentir um pouquinho mais a tua respiração, teu corpo presente. E aí, com essa meditação, começa a conversar com o teu eu. Pode olhar no espelho? Olha no espelho, é legal. É legal.
Pega o espelho, aí você vai até ver se o cabelo tá legal, bacana, pega o espelhinho. Mas conversa com você, conversa com o teu ego, negocia com ele. Quer dizer, negocia não, na verdade diz pra ele assim, cara, olha só, deixa eu dizer uma coisa, acabou pra você. Acabou pra você. Eu agora não vou mais me limitar, eu não vou agora mais seguir essas regras sociais que você diz que eu tenho que seguir. Ah, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. As pessoas já me disseram que eu, como alguém que ocupa determinada função, não posso fazer tal coisa. Por que você não pode? Se é ético, se é legal, se é justo, se é humanitário, se é dentro das normas da sociedade, das normas humanitárias da sociedade, por que você não pode fazer? Você pode fazer tudo o que você quiser. Lógico, seguindo você não vai promover aberrações, nem fazer coisas do mal, coisas ruins. Mas se é bom, faça. Se é bom, faça. Sabe? Ah, mas se a gente voltar, né, tem tanta coisa, quanta coisa já mudou na sociedade? Quantas mudanças nós já tivemos? Né? Quando as mulheres sofriam certas discriminações mais pesadas ainda no passado, não poder votar, imagina. Não, você é mulher, você não pode votar. Alguém, gente, alguém promoveu essa mudança. Então promova agora, essa foi uma mudança constitucional, uma mudança social, promova agora a sua mudança. O que tem alguém dizendo que você não pode fazer? Você pode tudo o que você quiser. É claro que dá trabalho. É claro que tem que mudar a frequência vibracional para você fazer. Dá para mudar hábito e atitude? Dá. Leva em torno de 66 dias. Mas dá. Tem que ter disciplina, tem que fazer todo dia. Às vezes dói. Às vezes é dolorido, dói. Tem um livro antigo chamado Vida, Combate, Sucesso é Dor. Pode ser que doa, sim. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas a gente não tem que se comparar. A gente tem que viver a nossa vida, sabe? E assim, de novo, não se entregar a rótulos. Não se entregar a rótulos, gente. Eu gosto daquelas falas mais audaciosas quando dizem assim, de esquizofrenia todo mundo tem um pouco. É verdade. De doença todo mundo tem um pouco. É verdade. De qualquer coisa todo mundo tem um pouco. É sim. Por quê? Porque a gente é humano. Porque a gente é humano. A gente erra, a gente acerta, a gente tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali. Isso é vida, isso é a jornada que a gente está vivendo. Então, se as pessoas vão ficar te taxando, deixa elas taxarem, promove você a mudança que você quer, siga você a vida valiosa que você quer viver, que você quer seguir. Ah, porque você manca da perna. Qual o problema de você mancar da perna? Azar o dele que tá perdendo o tempo dele reparando que você manca da perna. Você manca da perna, mas você escreve livros maravilhosos. Você manca da perna, mas você tem ideias maravilhosas. Você conduz equipes como ninguém. Sabe? Às vezes você não enxerga bem, mas você sabe levar as pessoas, sabe conduzir reuniões, conduzir equipes brilhantemente. Então não se deixe ser influenciado por falas de outras pessoas. Não permita que falas de outras pessoas diminuam a sua vida. A doença, ela existe para trazer um ensinamento. Toda doença é para a gente pensar e se curar. A doença não é o terminal, a doença não é o fim da vida. As pessoas se curam de câncer. Como? Pensamento positivo, foco na solução, sorriso e todas elas, ressignificação. Qual é o aprendizado que essa doença está trazendo para você? E aí muda isso que você precisa mudar, sabe? Às vezes a doença está trazendo para você coisas assim que às vezes a gente não pensa, mas por exemplo, vai que essa doença está dizendo para você respeitar um pouquinho mais o espaço dos outros. Vai que essa doença está dizendo para você tirar um pouquinho o pé do acelerador e curtir um pouquinho mais a sua família. Vai que essa doença está dizendo para você que você não está com os hábitos tão saudáveis. Está te dando um alerta, está te dando um sinal. Às vezes a fala não está apropriada. Às vezes você nem sorri. E aí essa doença está aí para te dizer assim, ei, você não está sorrindo. Né? Então,
A doença não é terminal, a doença não é fim da vida. A doença é a luz da ressignificação. É o momento em que a gente para e pensa assim, o que está sendo ensinado para mim nesse momento? Aí o cara pega esse ensinamento e vamos para vibrar diferente, vamos subir a frequência, vamos mudar comportamento e atitude. Então, esse é o nosso papel com relação a conversar com o ego, sair da vitimização, parar de alimentar esse ego que nos afunda. Tá? Se a gente fosse dividir em passos, seria dizer assim, primeiro passo, reconhecer que eu preciso mudar em algum aspecto da vida. E vou dizer uma coisa, todos nós, já que somos humanos, todos nós precisamos mudar alguma coisa na vida, todos nós. Se é perfeito, embarcou no planeta errado. Se é perfeito, embarcou na vida errada, no planeta errado, porque aqui na Terra não tem perfeição. Então, todos nós temos alguma coisa para mudar, em algum aspecto. Se pegar uma roda da vida com vários aspectos, alguma coisa a gente tem que mudar. Para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para a gente vibrar o amor. E aí, depois de reconhecer, a gente vai para dar esse comando. É quando eu falei, faz aquela meditaçãozinha, dá o tempo para você, conversa com você mesmo, reconhece, assume, é coragem, gente, é coragem. É coragem de dizer assim, eu sou responsável por tudo que está acontecendo comigo. Por quê? Porque eu estou sendo mesquinho, porque eu estou sendo egoísta, porque eu não estou pensando nos outros, eu estou pensando só em mim, porque eu não estou sorrindo para as pessoas, porque eu estou amargo, porque eu estou amarga. E eu não estou assumindo essa responsabilidade, estou dizendo que tudo é culpa dos outros. Traz para você, reconhece. E aí dá o comando para você, muito sincero, muito de mente consciente, dá o comando, eu vou mudar. Aliás, eu já estou mudando, dá no presente, né? Dá no afirmativo. Eu estou mudando a minha vida. Naquele bate-papo com o ego, é isso que você vai falar para ele. Ei, eu estou mudando a minha vida. Eu estou mudando a minha frequência. Eu agora quero reclamar, não reclamar, ou reclamar muito menos. Quero julgar menos. Quero viver mais. Quero sorrir mais. Quero sentir a presença de Deus na minha vida mais. E aí você começa e você vai partir então para o terceiro passo, que é você colocar a vibração positiva em você. Quando você coloca a vibração positiva em você, acontece o que na física quântica a gente chama de salto quântico. A gente chama do salto quântico do elétron. Você coloca essa vibração, você salta do estado que você está para um novo estado, num nível superior. Não é outro plano, não é vida em outro planeta, não é vida... Não, o plano que eu estou falando é plano vibracional. Seu corpo é o mesmo, ou talvez diferente, porque você vai sorrir mais, você vai talvez emagrecer ou engordar se você é muito magro, enfim, o que for. Você vai talvez o corpo até mude um pouquinho para melhor. Mas quando eu falo do salto, é o salto vibracional. Você passa a vibrar num estado diferente. As pessoas começam a sentir prazer a estar ao seu lado e mais, as coisas começam a acontecer para você. Às vezes, aquele convite que você ficou se lamentando, talvez por anos e anos da sua vida, você ficou assim, poxa, mas eu podia ser convidado para tal cargo. Poxa, por que fulano é convidado? Por que o outro é convidado? Poxa, eu podia tanto ser convidado. Aí, durante anos, isso não aconteceu. Aí quando você decide essa mudança, quando você decide dar esse salto quântico para um estado vibracional mais elevado, começando a sorrir, julgando menos, buscando a você mesmo, buscando ser menos crítico, ouvindo mais as pessoas, vibrando amor, que esse que é o grande pacote fechado. Quando você começa a vibrar esse amor, aí as coisas começam a acontecer para você. E aí surge, e eu digo para você que surge, porque eu já vivi isso também. Aí surge a pessoa chegar para você e falar assim, eu tenho um convite para te fazer. E aí talvez você não tenha nem palavras na hora, você fica, sabe, você fica, que você quer agradecer, você quer chorar, você quer dar pulo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E surge aquele convite que você está aguardando. Então, é extremamente importante
muito importante, que você acredite, que você tenha fé na tua mudança. Ela vai chegar para você. E aí, quais poderiam ser esses gatilhos, né? Se a gente fosse elencar gatilhos para mudança, falar o bom, falar o bem, o bom e o bem, sempre. Sabe aquela lei das peneiras, aqueles ditados das peneiras, aquela coisa? É isso, gente. Pensa no que você vai falar. Toda ação é precedida de um pensamento. Só que eu acho que tem gente que esquece aí, a mente atrapalha isso tudo e tem gente que sai falando e não pensa em nada. Na verdade, ele está pensando. Ele está pensando no negativo. Né? Então pensa no bom. Pensa numa coisa boa. Dá sempre um tempinho antes de falar, antes de abrir a boca. Não responde de bate-pronto as coisas, com malcriação, com revanche. Revanche é frequência negativa, é frequência baixa. Vingança é frequência baixa. Então não sai respondendo de bate-pronto, não. Segura pra você. Inteligência emocional. Segura um pouquinho pra você, pensa, isso é bom, isso é ruim, o que eu ganho, o que eu perco com isso. Vou perder, você vai ver que você vai perder. Então, segura e fala coisa boa. Sabe? Não precisa, não é baixar a cabeça e ser servo ou servil. Não. É ser inteligente emocionalmente. Então, é dar a resposta certa na hora certa, com elegância, com categoria, com humanidade, com Jesus Cristo pulsando no seu coração. Uma outra estratégia é você dirigir o seu foco para o que é bom. Não é só falar o que é bom. Dirigir o foco para o que é bom. Começa a olhar mais o ambiente à tua volta. O ambiente à nossa volta está tão cheio de coisas boas. Só que às vezes a gente está tão na nevoeira do automático que a gente não percebe o que está de bom à nossa volta. Dá uma olhada. Tem coisa boa ao seu redor. Tenha gratidão e reconheça cada aprendizado que você tem. Lembra da doença? Né? Hoje a gente falou de doença, assim, no sentido de aprendizado. Mas é isso. Tenha gratidão. Poxa, eu vou ter gratidão porque eu fiquei doente? Uhum. Sim. Sim. Não é a gratidão pela doença. É gratidão pela oportunidade que ela vai te dar. E é reconhecer a importância que ela vai te dar. Ter essa gratidão e executar o ensinamento é que vai te tirar da doença. Entende? Ou tirar mesmo. Existe cura mesmo. Ou vai te aliviar. Você nem vai perceber sintoma, nem nada. Voltando, não é dizer obrigado porque eu estou doente. Não é isso. Não é isso. Mas é reconhecer sim a gratidão, o obrigado, porque essa doença me permite agora tal ensinamento para mim. E aí entra em ação, muda atitude, muda comportamento. Aí você vai conseguir entender bem o que é a cura da doença, o que é a cura da alma, o que é a cura da frequência vibracional. E por fim, perceba os tipos de pensamento que você tem logo pela manhã. Para mudança, né? Porque assim, às vezes você fala assim, eu quero mudar alguns hábitos, algumas coisas. Então começa a perceber logo pela manhã, que tipo de pensamento está vindo à sua cabeça? Tá um saco, putz, que dia, nossa, tá chovendo. Você tem coisa para mudar. De imediato. Porque na vida, a vida que merece ser vivida, ela tem o reconhecimento da natureza, do belo da natureza. A natureza é beleza. Em tudo. A gente tem o reconhecimento do belo em tudo. A chuva é uma bênção. O trovão é uma bênção. Sim, é energia. Significa que a energia está se movimentando, está fluindo. Claro que ninguém quer que o trovão, o raio, acerte a gente, né? Claro. Mas enxergue o positivo, a metade do copo meio cheio em tudo. O dia tá feio, tá frio, tá nublado, tá chovendo. Eu não vou conseguir fazer uma corridinha que eu tinha me proposto a fazer. Faça outra coisa. De imediato. Esse é o momento em que a gente aprende a ter a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade espiritual, a flexibilidade emocional de chavear a nossa mente. É quando você é contrariado, é quando alguma coisa não está dando certo, não saiu como você quer,
É que você precisa, ao invés de cuspir fogo, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar praguejando e dizendo que a sua vida nada dá certo, nada vale nada, pois é, planejei correr, viu como nada dá certo. É a hora do chaveamento. Essa é a hora do chaveamento de dizer assim, não, tá chovendo. Poxa, tava precisando chover. É bom, a chuva é boa para as plantas, é boa para, enfim, para uma série de coisas. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Ao invés de correr, eu vou malhar dentro de casa mesmo. Ou eu vou pular corda. Ou eu vou fazer um alongamento, eu vou subir escada, descer escada, usar minha criatividade. Ou se eu não quero hoje fazer atividade física, não estava muito afim, vai ler um livro. Ou vai, enfim, jogar o foco na sua atividade mais importante. Mas o que é importante aqui é que você tenha a exata medida do gatilho da mudança. Do gatilho da mudança que você quer empreender na sua vida. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que o pessoal... Samira, Raquel, M-Joy, o legado recebe aquele que realmente merece. Aceitar as verdades e as transformações. A mudança é uma onda, pura... Oi, Geila, tudo bem? M-Joy, é pura física quântica, né, M-Joy? Geila, seja bem-vinda. Mariane, seja bem-vinda. Toda transformação é dolorosa. A Geila tá aqui com a gente, lá da FGV, que legal. Eu fiquei, pô, gente, vocês falaram bastante coisa, que legal. Desculpa não ter lido antes, gente. É que a telinha não correu, desculpa. Vocês escreveram muita coisa bacana. A Leila, né, quem é normal. Isso, exatamente. A M-Joy, a mudança é dolorosa quando você coloca na frente a resistência. Ao contrário, é o fluxo da consciência agindo. A Leila, mas sempre haverá resistência para mudança, tipo um vício. Eu imagino o quanto é doloroso se livrar de um vício. Sim, sim. É ruim conviver com pessoa que vive se lastimando. Nossa, esse ponto que a Leila escreveu, né? De viver se lastimando e conviver com essas pessoas. Sabe, Leila e todos nós, sabe o que é mais notório ainda? Quando você entra, porque quando você está na mesma frequência, repara, a pessoa está reclamando, mas está todo mundo reclamando e você também, não tem nada de diferente ali. Você está naquele ambiente e está todo mundo reclamando, inclusive você. Quando você se propõe a mudança, quando você começa a subir essa frequência vibracional, quando você começa a dar seus cliques e mudar a sua vida, você começa a ficar incomodado. Por quê? Porque você não pertence mais àquela... Você não subiu, você não começou a dar o salto quântico, você não começou a subir a camada. E o que acontece? Você não consegue mais, até a palavra seja quase suportar aquele ambiente em que a pessoa está reclamando, em que a pessoa está lamuriando, está se lastimando. Por quê? Porque aquilo não pertence mais a você. Não existe mais casamento de onda, de pico de onda com pico de onda. Existe choque. As ondas vão colidir, se chocar uma com a outra. Aí você pode até começar a ficar irritado. Então, quando a gente fala da gestão da mudança, e é maravilhosa essa mensagem que a Leila escreveu aqui, porque abriu essa vertente pra gente, na gestão da mudança, é extremamente importante a gente se também, no vigiar, que a gente falou lá no início, é a gente manter essa vigilância sobre nós. Por quê? Porque o fato de nós estarmos mudando não nos dá o direito também de a gente julgar que aquela pessoa é inferior, ou de julgar ou de deixar aquela pessoa para lá, porque se trata da sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, como é que você vai fazer? Então, a gente tem que chamar essas pessoas com a gente. Como? Por meio do exemplo, por meio do diálogo, da conversa. É dizer, gente, vamos tentar entrar numa harmonia melhor, vamos parar de reclamar. E aí você começa a angariar os seguidores, né? As pessoas que vão contigo. Extremamente importante, Leila. Muito obrigado. Clube da Alvorada M-Joy. Clube da Alvorada é maravilhoso, gente. Clube da Alvorada é maravilhoso. M-Joy, obrigado por lembrar. Quando descobrimos esse gatilho, a Márcia, né? Nos redescobrimos com muito amor. Verdade, Márcia. Obrigado, Sérgio, Sandra. Sejam todos bem-vindos. Gente, é isso. Deixa eu ver o tempo que nós temos aqui.
Estamos quase chegando aí no horário. É isso que participação maravilhosa de vocês, é como a gente aprende com isso que vocês escrevem, interagem, né? É maravilhoso o quanto a gente aprende trocando ideias. E essa também é uma das características da mudança, da gestão da mudança. É a gente crescer entendendo que esse crescimento, essa mudança, ele acontece em função da interação com o outro. A gente não é alienígena, a gente não está alienado. A gente, para fazer uma mudança, a gente não vai lá para Marte, não vai lá para Vênus. A gente vai ficar aqui. E a gente vai continuar convivendo com pais, mães, maridos, esposas, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. A gente vai continuar convivendo com eles. Então a mudança, ela acontece no meio desse processo de troca. E a gente tem que se alimentar dessas trocas para fortalecer a nossa mudança. Por isso que a Amy Joy escreveu, e eu vibro muito com isso, falando que o Clube da Alvorada é maravilhoso. Sim, ele é maravilhoso por isso. Por causa da troca, da interação. Hoje era o dia da criatividade. Depois dá uma olhada lá nos stories. O pessoal fez desenhos. Maravilhoso, se não tiver no stories mais, está no feed. O pessoal fez desenhos de criatividade, explorando a criatividade. Ontem escreveram poesias. Então, assim, tudo isso é alvorecer. Tudo isso é mudança. Tudo isso é gestão de mudança. E a gestão da mudança, ela acontece e é fortalecida por meio do contato com o outro. É entre nós. Então nós que estamos aqui, já que nós estamos falando de física quântica e de energia, nós estamos aqui emaranhados, nós estamos aqui unidos por um mesmo ideal, por uma mesma energia. Existe uma energia comum nos unindo aqui. Você pode dar o nome que você quiser. A física quântica vai chamar de energia essencial de vida, de vácuo quântico, mas a gente pode chamar de Deus. É Deus operando nas nossas vidas. É Deus trazendo a gente aqui nesse ambiente de harmonia, em que todo mundo escreve, em que todo mundo pensa, todo mundo sente junto, todo mundo participa junto. É uma participação conjunta, ninguém muda sozinho, ninguém cresce sozinho. A gente é responsável, sim. É mudança com as próprias pernas, com a própria mente, sim, mas é a partir da interação com o outro. A gente não existe sem o outro. Imagina, só nós no mundo, só nós no planeta, o planeta sem graça. Então, gente, quero começar a deixar os meus agradecimentos aqui pro final. Leila, eu que agradeço muito a presença de cada um de vocês, a participação de cada um de vocês, porque a gente cresce, a gente aprende e a gente tem a oportunidade de entrar para a mudança, né? Verônica, a hora que chegou, não se preocupa, Verônica. Daqui a pouco vai estar lá no IGTV. Vai lá e assiste. Deixar para vocês o meu agradecimento. Nós voltamos a nos encontrar na sexta-feira, às 19h07, aqui nessa série UFC, Ultrapassando Fortemente a Crise. Um grande abraço para todos, uma noite maravilhosa e um restante de semana também abençoado. Um beijo no brilho da luz do olhar de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.